Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Esta semana no Conversas com Essência Musical, o nosso convidado chama-se Filipe Gaspar. Bem-vindo, Filipe, à nossa rubrica de entrevistas. E vamos começar por te apresentar ao nosso público, quer seja nos Açores ou em todo o mundo, porque isto chega a todo lado hoje em dia com as tecnologias e com a nossa emissão online. Peço-te para te apresentares inicialmente e para me contares a mim e a quem está lá em casa como é que a música entra na tua vida. Olá a todos, todos os que estão a ouvir-nos. Eu sou Filipe Gaspar, sou um artista que viveu toda a sua vida no Ribatejo, até que depois decide mudar-se para Lisboa. No entanto, a minha história tem as raízes muito ribatejanas. E então, a nível de arte, eu tento também incluir essas raízes, esse background. Estava a falhar a palavra em português. Mas pronto, quero muito que a minha história também reflita um bocadinho de onde eu venho. Pronto. E como é que a música surgiu na minha vida? Basicamente foi porque eu gosto muito de música e gostava muito de ir a festivais de verão, a concertos, e sempre fui como espectador, como público, até que eu comecei a ir mesmo a muitos e comecei a pensar do género, ok, isto é muito giro como público, mas e se eu, em vez de estar aqui, estiver em cima do palco? Pronto, se eu começar a ter a outra perspectiva, e foi a partir daí, porque a nível artístico sempre fui mais de representação. Foi o que eu estudei, foi o que eu trabalhei durante uns anos, e sempre pensei mais por esse caminho, mas agora mais recentemente comecei a pensar que talvez a música dê também para incorporar essa parte do teatro, porque a música consegue juntar muitas artes, acho que é um ponto de encontro e consegue também chegar a mais pessoas mais facilmente. E que anda o Filipe a fazer de momento no panorama musical? Então, neste momento estou a gravar os meus originais, um bocadinho para mostrar também, lá está, eu já dei concertos aqui na zona, mas lá está, é com as nossas gravações, com as nossas composições que chegamos talvez aos Açores, por exemplo. E então acho importante também termos este registro, porque é muito bonito dar os concertos, mas também temos que nos apresentar ao país, e então neste momento estou focado em criar os meus originais, espero lançar pelo menos 5 até ao final do ano. E também ao mesmo tempo foi um conselho que me deram, que era não te foques só em compor e em gravar, foca-te também em dar concertos, porque assim vais tendo logo o feedback instantâneo de se as músicas são boas para gravar, se não são. Então eu também comecei a pensar nessa parte dos concertos, e então agora pronto, estou a gravar e a dar concertos, basicamente. Bem, entremos então no Conversas com a Essência Musical, depois de te termos apresentado convenientemente. Para quem está lá em casa e ainda não te conhecia, falemos sobre música essencialmente, e começamos pelo ponto inicial, que é a criação. Como é que se processa a tua criação? Fazes sozinho, acompanhado? O que é que vem primeiro? Isto é quase como uma história do ovo e da galinha, mas todos vocês têm um processo criativo diferenciado e queremos perceber como é que funciona o teu. O que eu vou dizer agora provavelmente só não se vai aplicar depois na segunda temporada de composição,
Mas basicamente o que eu estou a fazer agora é eu estou a ir buscar músicas que eu já compus há 5, 7 anos, que ficaram só na gaveta, e agora estou realmente a dar-lhes vida e a trazê-las à realidade, pronto. Portanto, este processo de composição vai ser um bocadinho diferente dos outros, porque eu não tenho músicas para sempre, depois vou ter que as criar de raiz, não é? Mas neste momento estou a ir buscar músicas que eu fazia quando vivia na casa dos meus pais, que eu toco uns acordes na guitarra, e então antigamente tinha muito tempo livre e passava horas a tocar acordes, e depois, talvez com a inspiração dos festivais de verão que eu ia, dos artistas, o género que eu gosto mais é assim o chamado indie rock. Eu consumia muito esse estilo há uns 5, 10 anos, e então parece que essas inspirações ficam no nosso subconsciente, não é? E então quando nós estamos neste caso a tocar guitarra, começam a surgir umas melodias vindas de não sei de onde, mas que estão cá dentro, e talvez não só não sei, eu quero acreditar que a música, sendo uma linguagem universal, que também já vem dos antepassados ou assim, qualquer coisa. Então quanto mais nós tocamos o nosso instrumento, mais vão surgindo melodias, depois a seguir surge um na-na-na, tipo, há uma coisa para cantar, depois fica bem esta palavra aqui, fica bem aqui, razões para não sei o quê, depois mentir, porque há aqueles momentos em que nós nós realmente temos de mentir, por exemplo, ou seja, eu começo a juntar o puzzle, é isso. É um bocadinho caótico, não é? E às vezes no lugar certo. Às vezes estou tipo meses, por exemplo, já tenho um refrão há meses e faltam os versos. E os versos não aparecem, e eu já estou para cancelar a música, e depois a seguir vem os versos e depois aproveitamos, pronto. É um bocadinho por aí. Resumidamente fazes tudo sozinho. Não tens o apoio de alguém que te ajuda na composição. Sim, a parte estrutural sou eu que faço. Quando são os acordes e a melodia e a letra, sou eu, mas depois quando é a parte mesmo de estúdio, tenho sempre a ajuda de um produtor, porque lá está, eu toco uns acordes na guitarra e é isso, não toco mais nada, e depois o compositor vai ter que fazer o arranjo da bateria, do baixo, do sintetizador, se houver, das segundas vozes, ou seja, eu levo as ferramentas e ele faz a construção. Quais são as influências que tu trazes para a música, para a tua música? Quais são os nomes que se evidenciam quem ouve a tua música e percebe ou não que ele está qualquer coisa de inspiração ligada àquela pessoa? É assim, o que me dizem é muito diferente do que eu acho. Porque eu costumo dizer quando ouvem a minha música é que faz lembrar um bocadinho de Capitão Fausto, e agora um novo artista, que novo não tem nada, mas pronto, um artista que começou agora também a pegar um bocadinho esse estilo, que é o Miguel Luz, pronto, e costumam dizer que a minha sonoridade vai um bocadinho para esses lados, só que não, ou seja, embora eu goste de os ouvir, não sinto que seja a minha inspiração. Acho que vamos buscar à mesma fonte. Acho que é isso, que são os artistas que, assim, mais da cena indie, do alternativo, do estrangeiro, digamos assim. Por exemplo, umas grandes inspirações que eu tenho são os The Strokes, depois, assim, mais no pop alternativo, Lana Del Rey. Eu não vou estar a dizer os nomes menos conhecidos, por exemplo, uma grande inspiração minha é o Jake Bugg, mas muito pouca gente conhece o Jake Bugg, então vou só buscar os maiores, por exemplo, Arctic Monkeys, esses estilos assim. E depois também eu tenho uma obsessão que não tem nada a ver com isto, que é o Pimba português, pronto, a música popular portuguesa. Porquê? Porque
eu adoro músicas que nos ficam no ouvido e nós não conseguimos parar de cantar. E então, eu, por exemplo... Aquilo que eu intitulei há umas entrevistas atrás, já nem me recordo com quem foi, que é música Lapa. Eu acho que foi com o Duarte dos Noumaca e com o Emanuel, que é música Lapa, aquela que se cola ao ouvido e difícil. Lapa, ok, já percebi. É? Sim. Mas é isso, eu adoro essa música. Eu acho que os reis da Lapa foram os ABBA. Eu acho que não vai haver outra banda que consiga ter tantos sucessos que, ou seja, no sentido de não conseguimos parar de cantar. É quase o hino nacional, toda a gente sabe, por exemplo, o Dancing Queen, toda a gente sabe a letra desde o início ao fim, até quem não percebe inglês, toda a gente sabe. E é uma grande inspiração para mim. E depois lá está, outros artistas que não é que eu tenha vergonha de dizer, porque só tenho orgulho de eles serem portugueses, mas que não são nada óbvios. Por exemplo, uma das minhas grandes inspirações a nível de música que fica no ouvido é a Mónica Sintra. Porque ela tem, não sei se é o primeiro álbum, mas o primeiro ou o segundo, nós ouvimos aquilo do início ao fim e as músicas são todas super interessantes. E lá está, se calhar uma pessoa da minha idade ou até mais velha, quando eu falar em Mónica Sintra, fico tipo, pois, mas isso não tem assim muita qualidade. E eu penso bem no que estás a dizer, porque a Mónica Sintra tem uma musicalidade nos primeiros álbuns, estou a falar dos primeiros porque são os que eu conheço, né? Mas tem ali coisas muito interessantes que também vão buscar esses artistas como o Zaba, por exemplo, que é muito interessante ouvir no sentido de inspiração. E as pessoas não dão valor, mas os artistas populares portugueses, eles sabem o que é que estão a fazer. Todos nós temos uma música da nossa vida. Qual é a tua? Sei lá. Não sei. Pode haver mais do que uma. A música da minha vida. Mano, essa pergunta pronto, não estava mesmo à espera. Não sei. Talvez uma da Lana Del Rey, por exemplo. Acho que é uma. O que eu gosto em específico da Lana Del Rey é o facto de. Ou seja, eu gosto de um artista quando nós ouvimos e parece que ele pinta o cenário da nossa vida. E outra banda que eu gosto muito, que também não é muito conhecida, são os Vampire Weekend. Não sei se já ouviu falar. E eu quando ouço aquela música, eu instantaneamente parece que estou de férias e que estou bem e que estou livre. Pronto, e então eu gosto desses artistas que nos fazem fugir para uma realidade melhor. Pronto. Digamos que ainda não achaste aquela música. A verdade é. É verdade, é verdade. Qualquer dia achas. E aí se calhar vais-nos contar. Sim, porque lá está, eu comecei a ouvir música boa, digamos assim, por causa dos meus pais, que por causa da RFM há uns anos passava aquela música assim tipo Bryan Adams, sei lá, aquelas bandas dos anos 80, 90, e acho que foi aí que eu consegui ter a maior biblioteca musical, foi ouvir a RFM com os meus pais. Então há tanta música boa que é difícil escolher. A música fala-nos de emoções, toca-nos bem fundo nos nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que tu mais transportas para as tuas criações? Então, esse é um bocadinho masoquista, mas o que eu gosto mais da música é aquela música que nos faz sofrer. E é isso que tu transportas para a tua? Eu tento falar sobre temas tristes com um toque de humor. Por exemplo, agora eu vou lançar o meu segundo single agora no dia 27 de maio. É uma música dessas já são antigas, mas que vai ser agora lançada, que se chama Razões para Mentir. E basicamente a música fala sobre os nossos amigos ou até o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, falar que o relacionamento é tóxico e que nos faz mal, e nós dizemos
eu sei, obrigado, mas ignoramos ao mesmo tempo. Então, eu gosto desses temas, gosto do tema de não encontrarmos o... Isto é um exemplo muito específico, mas gosto de músicas que falem sobre amores não correspondidos, sobre saudade, coisas que nós já não podemos ter de volta. Como diriam os brasileiros, a sofrência, não é? Exatamente, eu A gosto. sofrência. Eles são peritos no sertanejo de falar sobre sofrência, mas eles sofrem mesmo na música, aquilo é... É 50% de sofrência. Exato. Enquanto emissora de sentimentos e de emoções, é também um veículo para atingirmos paz interior. Uhum. Como Sim. tal, pode ser considerada terapêutica, no teu entender. A Sim, música. sem dúvida. E também as melodias, eu acho muito mais interessante melodias ligadas a assim, mais baladas e isso, acho muito interessante. Mas ao mesmo tempo, eu como espectador não gosto de ir a um concerto que é só à base de baladas. Então eu também gosto assim de uma rockalhada para equilibrar. Então agora a primeira música que foi um bocadinho arriscado, porque eu lancei não é uma balada, mas lancei uma coisa mais calma, um bocadinho pelos timings da coisa, pelos tempos, pronto, não quero estar aqui a falar em inglês. Mas a partir de agora vou lançar músicas mais animadas e mais assim um bocadinho a puxar para o rock e para o folk, porque também é o que eu gostaria de ouvir se fosse ao contrário. Portanto, acho que também é interessante nós podemos estar a falar do género eu odeio viver, mas tipo com animação, tipo, é um bocadinho irónico, porque a vida é isto também, não é? Nós como adultos Um contrassenso, não é? Um bocadinho em contrassenso. nós vivemos completamente de forma irónica, porque nós estamos super mal por dentro às vezes, atenção, não estou a dizer que isto é o dia a dia, mas podemos estar super mal por dentro, mas temos que vestir esta alegria e parece que até é natural, parece que é o natural da vida. Por exemplo, ouvimos uma história super triste, mas a seguir já temos uma história feliz, então a vida é isto, é juntar tudo e corre bem, pronto. Mas acreditas na música enquanto terapia, seja na visão de quem a ouve, seja na visão de quem a faz? Acreditas que cura? Aqui a questão é o processo curativo. Sim, até porque, por exemplo, a nível de quem faz, se nós formos um psicólogo e dissermos que não conseguimos superar um amor, por exemplo, o que ele nos vai dizer, e pronto, estou a falar apenas porque já me disseram, né? É para escrever uma carta a despedir. Fazemos uma carta de despedida a dizer o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque é que ainda sentimos o que sentimos. Então, em vez de escrevermos uma carta de despedida, escrevemos uma música, também dá. E temos, aliás, os artistas... Também pode ser em título de carta de despedida também. Sim. E aliás, os Lá num artistas processo de luto. Estás a falar de um processo de luto. Num processo de luto, sim. É pedir. Luto ou de luto de uma relação, por exemplo, para não entrar em temas tão mais... Luto tem a ver com uma perda. Sim. Seja ela qual for. E nós fazemos lutos de várias coisas, não é? Fazemos lutos das nossas relações amorosas, fazemos lutos dos entes queridos que partem, fazemos luto de um emprego que perdemos, fazemos luto da terra que deixámos para trás, de aventurarmos noutra vida. E, portanto, a nossa vida é feita e carregadinha de lutos. E temos que ultrapassá-los para deixar correr a nossa vida, não é? Esta questão da cura através da música, acho que parte pela universalidade da música, pela identificação que todos nós podemos fazer àquilo que o artista produz. Quando o artista produz, também está a fazer um género de catarse da sua dor ou da sua vivência e transportá-la para a música, o que alivia de alguma forma
os sentimentos, as emoções que estão presas dentro dele. Daí eu falar se achavas que realmente ajuda nesse sentido, da cura, no processo de cura. Sem dúvida. Até, por exemplo, no concerto que nós demos agora no domingo, era um concerto que tinha os meus originais, mas ao mesmo tempo tem músicas no meio para ser mais familiar para as pessoas que não conhecem as minhas músicas. Metemos umas Doce, um António Variações, um Chico Fininho do Rui Veloso. E então nós puxamos muito pelo público e o que aconteceu foi, no final estava a dar vontade de chorar. Porquê? Porque era o dia das eleições e nós estamos a caminhar para um mundo cada vez mais dividido, em que ninguém se entende e basicamente uns puxam para o lado, outros puxam para o outro, e cada vez somos mais defensores do nosso lado, que não há uma conversa, não há um diálogo, é só defender o nosso lado cegamente. E as pessoas estão cada vez mais isoladas na sua própria crença, seja ela política ou religiosa. E naquele momento estávamos todos a bater palmas ao som da música, estava imensa gente no concerto e estava tudo a cantar, porque toda a gente sabe as letras do Amanhã de Manhã das Doce ou da Canção do Engate. Estava tudo a cantar o mesmo, estava tudo a bater as palmas ao mesmo ritmo. E durante aquela hora eu pensei, isto afinal ainda é possível entendermos, ainda é possível as pessoas juntarem-se todas e partilharem do mesmo convívio, da mesma experiência. E eu fiquei é isto mesmo que eu quero fazer. Porque durante aquele bocadinho parecia que o mundo estava certo, estava tudo bem. Já alguma vez alguém se chegou perto de ti e confessou que alguma criação tua ou alguma interpretação tua o fizesse transportar para um lugar diferente, muito querido, ou porque foi alguma âncora, ou porque de alguma forma transportou para uma história qualquer? Já alguém partilhou isso contigo? Alguma história ligada a algo teu ou algo que tu tenhas interpretado? Sim, em relação ao primeiro single, Sonhos de Menino, que pronto, o nome não é coincidência, tem mesmo a ver com o Tony Carreira, com uma participação que eu fiz num programa de televisão, depois levou à inspiração, mas pronto, isso são outros 500. A música Sonhos de Menino, houve duas pessoas que vieram ter comigo e disseram que basicamente a música fez chorar também, porque lá está, a música fala sobre nós crescermos e perdermos as amizades de infância. Então aquilo deve ter tocado ali em qualquer coisa. E pronto, uma das pessoas falou disso, que sentia-se sozinha e que realmente aquela música deu-lhe uma força e emocionou-se. Pronto. E a segunda, ela falou mais a nível da ambição, porque a música também fala disso. E ela basicamente era uma amiga minha que estudou comigo há 10 anos também. E ela estava a dizer, realmente nós naquela altura tínhamos os nossos sonhos e agora de uma forma ou outra eles estão a realizar-se. Então é giro ver essa mudança em 10 anos. Nós pensamos, nós estamos aqui no dia a dia, nem pensamos, a nossa vida não acontece nada muda. Mas se formos a pensar de 5 ou 10 anos para trás, já mudou imensa coisa. Por exemplo, há uns anos era o meu sonho, que é um sonho um bocado pronto que agora desvalorizo, mas há uns anos o meu sonho era viver em Lisboa. Enfim. Agora vivo aqui há 4 anos e parece um dado adquirido, mas não, na altura era muito difícil vir para Lisboa, porque é caro e é preciso ter um trabalho que me consiga sustentar para estar aqui, pronto. E parecia só um projeto de vida. Agora para mim é o ponto zero. Agora é estou aqui todo o género, nunca mais vejo o dia de sair daqui. Nós Então, estamos insatisfeitos por natureza, portanto estás a seguir o padrão. então aquela minha amiga, ela refletiu mais sobre essa parte
de realmente nós já estarmos a realizar pequenos sonhos em várias áreas da nossa vida, que nós nem nos apercebemos. Porque lá está, nós só valorizamos aquilo que é inalcançável, mas as pequenas conquistas tendemos a não dar valor. Pronto, é a vida. É normal. Filipe, imagina que te dão para a mão a lâmpada do Aladino. Tens Sim. direito a 3 desejos Ok. dentro do teu panorama musical, não é? Que Uhum. desejos é que tu quererias? Ok, se for só dentro do musical, o primeiro desejo é lá está, é o meu maior sonho e a minha maior ambição, que é viver da música, ou seja, é eu só fazer isto. É o meu maior sonho, na verdade, porque assim também eu tenho um trabalho, pronto, dito normal, né, de escritório, e depois faço isto nos tempos livres. E o que é que acontece? Isso atrasa imenso o processo. Porque, por exemplo, ontem o meu plano era ir ao site do produtor e escolher os dias para gravar com ele. Mas eu cheguei a casa tão cansado que eu não abri sequer o computador, eu fui logo descansado. Ou seja, se eu pudesse só fazer isto, aquelas 8 horinhas fossem para a música, era o meu maior sonho. Tá? Esse é o primeiro. O segundo seria... Lá está, eu acho que esse primeiro já contempla muita coisa. Mas gostava de ter um álbum um dia. Gostava de ter um álbum completo, porque agora estou só a lançar singles, porque acho que é o que faz sentido agora, mas gostava de um dia ter um álbum. E terceiro, gostava de ter um público. Gostava de ter público, pronto. Um público fiel. Que, por exemplo, se eu fosse tocar aos Açores, eu saberia que podia haver público para ouvir as minhas músicas, pronto. Porque lá está, eu só consigo neste momento ter público se eu for tocar ou em Lisboa ou na minha terra. Agora, se eu sair para, sei lá, Leiria, a única forma de eu ter público é se for um festival em que já vão pessoas. Agora, se eu meter cartazes em Leiria a dizer, olha, o Filipe Gaspar vai atuar, as pessoas vão ficar tipo, quem? Portanto, o meu desejo é ter público e viver da música. Pronto. Muito bem, resististe à tentação de pedir no terceiro desejo mais 3. Pois é, devia ter pedido. É uma trapaça que eu faço. É uma trapaça. Vamos nos debruçar numa música tua para fazeres chegar lá a casa o verdadeiro significado daquilo que tu quiseste escrever e passar para fora com ela. Isto as pessoas muitas vezes interpretam à sua forma, não à forma do artista. E é muito interessante quando nos apercebemos da verdadeira história por detrás da música e as pessoas dizem, nunca tinha pensado nisto, pensei que era assim, assado. Portanto, vai da identificação de cada um com as suas histórias de vida, é verdade. E a música adapta-se a muitas vidas. Escolhe uma das tuas músicas e vamos esmiuçá-la um bocadinho. Pode ser já que foi lançada, porque acho que é a música mais confusa que eu alguma vez vou lançar, porque vai buscar tantas influências que eu arrependi-me um bocadinho, no sentido, eu devia ter simplificado mais, porque vai buscar a tanto lado que as pessoas ficam confusas. Mas qual é a música que tu vais escolher mesmo? A música chama-se Sonhos de Menino, sim. Ok. Eu estava na minha vidinha, ligaram-me e era produção num programa de televisão. E perguntaram se eu queria participar num programa de imitações. E eu disse, claro, porque não? Que acho que é bom para ver como é que funciona e para ter alguma visibilidade. Então eu deram-me vários artistas para escolher e no final eles disseram, Filipe, eu acho que tu vais ser o Tony Carreira. E eu fiquei tipo, pronto, ok. Eu não sei nada sobre o Tony Carreira, mas vou tentar estudar o máximo, vou ver o documentário, vou ver os concertos. Pronto. E depois eu fui a esse programa
E realmente nesse programa foi um bocadinho foi um bocadinho a forma de me motivar a voltar a esta parte da música. Então basicamente o refrão fala-nos sobre eu só precisar de uns sonhos de menino, e essa parte na verdade é eu só preciso de um sucesso, só preciso de algo que me motive, que neste caso é uma comparação à música do cantor Tony Carreira, porque o Sonhos de Menino foi um dos maiores sucessos dele, não é? Ele tem imensos, mas essa foi uma das maiores. E então, de certa forma, tem essa parte de falar sobre a ambição de querermos ter um sucesso na nossa vida, não é? E depois, a outra parte, o outro lado da moeda, que são os versos e a bridge, como se diz, a fonte, não sei como se diz em português. A outra parte fala sobre nós estarmos a crescer numa terra pequena com os nossos amigos, e aquela fase da nossa vida em que nós nos sentimos perdidos, não sabemos o que é que devemos de fazer, o que é que devemos de estudar, o que é que devemos de fazer na nossa vida. Então eu fui um bocadinho buscar essas memórias de quando eu tinha 16 anos, por exemplo, e obrigam-nos a escolher o rumo da nossa vida no 10º ano, pronto, não é? E eu fui buscar um bocadinho essa parte do que nós sentíamos naquela terra pequena, que era, nós queríamos ser alguém, queríamos fazer alguma coisa, mas nós não sabíamos o quê. Nós queríamos ter sucesso, queríamos orgulhar os nossos pais, mas é assim, ninguém tinha nenhuma inclinação para nada. Então fala um bocadinho sobre isso, sobre estar um bocadinho preso e estar sem saber que decisões fazer. Até hoje em dia, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a Alexandra nem sempre sabe o que fazer, tem que tomar uma decisão, nem sempre sabemos que decisão tomar, não é? Até hoje em dia. Portanto, vai-me buscar um bocadinho dessa incerteza, e ao mesmo tempo é o coming of age, não sei como é que se diz em português, mas basicamente é nós estarmos a perceber que temos que fazer alguma coisa na nossa vida. E pronto, eu acho que a minha interpretação da música provavelmente não é a mesma que alguém que esteja a ouvir a música. Filipe, chegou a altura de te deixar aqui um espaço para que deixes uma mensagem ao nosso público que está no Grupo Central do Arquipélago em 5 ilhas, em FM, que nos ouve através da FM nestas 5 ilhas, portanto, Faial, Pico, em São Jorge, onde nós estamos, na Terceira, uma parte, e na Graciosa, mas nós também estamos a emitir para todo o mundo e portanto, chegamos a qualquer lado. Para além de ficar disponível depois no podcast no YouTube, acessível a qualquer pessoa também, em qualquer lado do mundo. Por isso, força, a mensagem é tua, de tua autocriação. Este momento é só teu e força. Dos meus sonhos, já que estamos aqui a falar em sonhos, e é um sonho super acessível, não sei porque é que ainda não o fiz, mas era mesmo visitar os Açores. Ir com tempo e fazer a minha viagem com alguém que fosse mesmo dos Açores, porque acho que faz a diferença. E então, pronto, eu deixo aqui a minha mensagem que se alguém que seja o organizador de algum festival ou que vá ter um evento com vários artistas, se quiserem me convidar, eu estou super disponível, porque é dose dupla, porque eu vou ir tocar e depois ainda vou conhecer os Açores, ainda digo a todos os meus amigos para irem também. Eu faço aqui de embaixador dos Açores. Então, mas sim, pronto, eu acho que no dia em que eu apanhar um avião para ir dar um concerto, acho que vai ser aquela sensação de género, consegui. Nem que seja aqui ao lado, né? Mas tipo, acho que só de imaginar, por exemplo, imaginarmos que vamos apanhar um avião para atuar é estranho, não é? Tipo, parece que já é um passo à frente.
Então pronto, a minha mensagem é que eu gostava muito de ir um dia aos Açores e espero trabalhar para merecer isso. Portanto, vou continuar a lançar os meus temas. Bom, estão sempre, pronto, como toda a gente já sabe, está sempre disponível em todas as plataformas que podem. É consoante o gosto. Eu vou lançando videoclipes também para aquelas pessoas que gostam mais da história visual. E é isso, basicamente. Espero um dia merecer poder ir para os Açores. Obrigada, Filipe, pela tua entrevista. Esperemos que realmente a tua carreira decole, não é? Como dizem os brasileiros. E que, quem sabe, nos encontremos aqui neste lado do Atlântico, um destes dias. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Alexandra. Foi um prazer. Sei que parece que já vou tarde, mas só agora encontrei o caminho. Vou colher tudo o que me deste, estender a manta num cenário campestre, esperar, esperar, esperar que algo aconteça. Tudo o que me deste e fazer só o que me apetece. E esperar, esperar.